Realismo e naturalismo foram duas escolas literárias de domínio narrativo no fim do século XIX e início do século XX. Sua contrapartida na poesia é chamada parasialismo. Apesar de se parecerem, o realismo e o naturalismo têm diferença. O naturalismo é marcado principalmente pelo determinismo, a ideia de que a natureza define o destino dos personagens. O mais importante do autor realista é o maior escritor do Brasil, Machado de Assis, que merece tratamento em separado. A partir da extinção do tráfico negreiro, em 1850 acelera-se a decadência da economia cafeeira no Brasil, e o país experimenta sua primeira crise depois da independência. O contexto social que daí se origina, aliado à leitura de grandes mestres realistas europeus como Stendhal, Balzac, Dickens e Victor Hugo, propiciaram o surgimento do realismo no Brasil. Assim, em 1881, Aloysio Azevedo publica O Mulato, primeiro romance naturalista brasileiro, e Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro romance realista do Brasil. O naturalismo tem início com o romance, assim como o realismo. Surge com uma reação contra o romantismo, a partir de uma produção literária mais objetiva e descritiva. A rigor, não são duas escolas distintas, mas apenas concorrentes, de uma mesma época ou mesmo contexto. Pode-se dizer que todo naturalista é, sobretudo, um realista, embora nem todo realista seja naturalista. O naturalismo pode ser tomado por uma forma de realismo científico. A tendência naturalista surge a partir das influências dos estudos científicos em desenvolvimento. A concepção racionalista de um mundo cujas partes poderiam ser estudadas e explicadas através de leis objetivas influencia uma postura artística voltada para a análise do homem, como um objetivo científico a ser estudado e dissecado. A visão do homem como um ser desprovido de livre arbítrio, à mercê das leis e das forças do meio que o circunda, leva o autor a um afastamento com relação às personagens para garantir o registro impessoal das informações. Diversos elementos coincidem com o realismo, como a linguagem direta, clara e minuciosa dos romances, a crítica à classe burguesa. Entretanto, diversos são os pontos de divergência. O primeiro, determinismo. O naturalismo traz os personagens como produtos do meio em que vivem das leis, da hereditariedade, tendo sua responsabilidade limitada diante de suas atitudes, enquanto o realista aprofunda suas análises sobre o comportamento íntimo dos personagens. O naturalista prefere uma abordagem biofisiológica. Segundo, o enfoque patológico. Enquanto o realismo prefere o prisma de observação sociológica, analisando o comportamento natural do ser humano, os autores naturalistas enfatizam as doenças sociais, como crime, violência, taras sexuais, incêndios e vícios de caráter. Terceiro, a obra fechada. O realismo produz obras que permitem o surgimento de conclusões pessoais sobre o exposto, mas os naturalistas preferem as obras conclusas, cujas teorias serão aceitas ou não. 4. O retrato das camadas mais baixas. A análise realizada recai sobre os núcleos das classes mais altas da sociedade, em que a máscara e o polímetro social e a cultura disfarçam a declaração do homem, enquanto o naturalista obtém pelos núcleos mais pobres, em que a natureza humana animal seria mais facilmente revelada. Quinto, o personagem coletivo reflete o meio com maior precisão, diferente do personagem individual, típico do realismo, cuja análise pode ser contaminada pelas nuances pessoais.